Bom, bom dia a todos e todas. Fiquei muito satisfeita de quando recebi o convite, porque esse é um tema bastante importante da gente conversar, se informar, porque ele nos convoca diretamente para valorização da vida. Eu sou socióloga, minha formação de base é sociologia, mas fiz pós-graduação em medicina comportamental, pós-graduação em dor, sou professora de mindfulness e compaixão pela Associação Respira a Vida Breathworks, e atendo pessoas com dor crônica e pessoas que têm questões relacionadas à ansiedade, estresse. E eu quero passar aqui um pouco hoje, um pouquinho para vocês da minha experiência, compartilhar algumas informações importantes. Então, eu agradeço aos meus pais, avós, meus ancestrais, minhas amigas que estão aqui. Agradeço ao Rotary Club, na pessoa do presidente, companheiro Michael. Agradeço a Noara também por todo o apoio e agradeço a cada um de vocês que estão aqui para a gente fazer essa conversa. Tem muita coisa sobre esse tema. Eu acabei preparando um slide, eu acho que ficou um pouquinho grande, mas eu vou tentar sintetizar a minha fala. Alguns eu vou passar mais rápido e outros eu vou me deter mais, tá? Então, muito obrigada e então vamos seguir. Vamos seguindo. Bom, a primeira coisa aqui é a gente conversar um pouco sobre como surgiu esse movimento, né, de prevenção ao suicídio. Esse movimento surgiu em 1994, quando um jovem de 17 anos, Mike, ele Ele tinha restaurado um Mustang amarelo, porque ele tinha muitas habilidades de mecânica, era um jovem bastante social, e ajudava muitas pessoas, porém, ele tirou a própria vida e deixou um bilhete para os pais para que eles não se culpassem. Isso deixou as pessoas em volta transtornadas, e no velório do Mike, a família e os amigos, os adolescentes, fizeram cartões com essa frase: se precisar, peça ajuda, e decorou esses cartões com a fita amarela, que era a cor do Mustang do Mike. E em 2000 esses cartões, eles fizeram 500 cartões, e esses cartões que foram disponibilizados lá no velório dele foi levado por todas as pessoas e chegou, inclusive, na mão de algumas pessoas que precisavam de ajuda. Assim começou a campanha de prevenção ao suicídio. Em 2023, a ONU estabeleceu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e no Brasil, essa ação, essa campanha começou em 2014, 2015, como uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida. Então, muito rapidamente, aí esse é o início, né, do movimento. Esse movimento é um movimento que busca encorajar as pessoas a buscarem apoio, né, para as questões de saúde mental. O objetivo do Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, conscientizar as pessoas desse problema, né, que é muito grave. Acho que vou tentar demonstrar um pouquinho para vocês, mas também incentivar as pessoas a cuidarem da saúde mental. A cor amarela, então, além de ser relacionada
ao Mustang, lá do Mike. Ela também é uma cor que valoriza a vida, que traz luz, traz esperança. É uma cor que dá energia e proporciona uma sensação de acolhimento, de cuidado, de segurança. E é a cor, como eu falei, escolhida pela ONU como a cor, né, do Mustang amarelo do Mike. Bom, algumas questões, né, no Brasil. A gente precisa urgentemente conscientizar a população, porque os índices de suicídio têm crescido, né? E tem uma incidência, em crianças, adolescentes, mulheres, homens, com baixo status econômico, baixo apoio social e um suporte precário de assistência à saúde. Então, a gente vê que um primeiro, fator a ser observado é a questão da desigualdade social. E isso tem, atingido praticamente todas as faixas etárias. No Brasil, a prevenção do suicídio, a campanha não fica só na prevenção do suicídio, mas também a prevenção da automutilação. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, e especialmente a campanha visa combater o preconceito. A campanha ajuda, se bem feita, a reduzir o estigma e os preconceitos relacionados à saúde mental, é, e ao suicídio. E isso para quê? Para facilitar o acesso ao apoio e o acesso às informações e o acesso aos serviços de saúde mental. Alguns dados estatísticos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, eu não vou me deter muito neles, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Esse é um dado importante. Em 2021, 73% das mortes por suicídio ocorreram em países de baixa e média renda. Então, de novo, aí as questões, socioeconômicas influenciando aí no, no desejo de uma pessoa permanecer na vida. E aí, segundo o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, em 2003, eles descobriram que 46 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. Então, é muita gente, por isso que essa campanha ela é importante. E aí, esses dados, eles parecem ser dados assim distantes, né? Dados estatísticos, mas essa pessoa pode estar bem próxima e a gente pode fazer alguma coisa, né? E aqui um panorama mais nacional do que mundial, porque o suicídio, ele é uma das principais causas de morte no mundo, né? Especialmente de jovens e adultos em idade produtiva. No Brasil, em uma década, de 2003 a 2023, o número de suicídios da população no geral, incluindo aí a população indígena, aumentou 67,47%. Então, no ano de 2000, o índice era de 7.000. Esses dados são do DataSUS. E em 2014, esse índice foi para 14.000. Então, assim, você tem um crescimento muito grande, em muito pouco tempo, né? Teve um estudo da Fiocruz na Bahia que pesquisou também em uma década, no período de 2011 a 2022, que o suicídio aumentou, mas o que chama a atenção aqui nesse dado é que os casos, de autolesão, cresceu muito, 29%. E o que é mais importante de destacar a respeito desse dado é que no mesmo ano, 2022,
houve um aumento das notificações de casos de automutilações em grupos das faixas etárias de 10 até mais de 60 anos de idade. Então, gente, tem crianças. Crianças estão vivendo num sofrimento muito grande, e aí as tentativas de autolesão, às vezes, com ou sem intenção, né, com ou sem ideação suicida, mas muitas vezes a pessoa consegue. Então, assim, é um caso que a gente precisa realmente observar e mudar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, porque as nossas crianças e os nossos idosos estão sofrendo muito. Então, esses dados são, como eu falei, são dados estatísticos, mas eles escondem verdadeiras tragédias humanas. E a gente pode e deve fazer alguma coisa por isso. É, existe aqui talvez seja o primeiro slide que eu gostaria muito que vocês pudessem levar informação a respeito dele. Porque geralmente se atribui ao suicídio uma causa única, ou geralmente se atribui ao sofrimento psicológico de uma pessoa uma única causa, e isso não é verdade, e conceber, né, o suicídio desta forma acaba impedindo com que as pessoas possam receber apoio adequado, porque o suicídio, ele é um fenômeno complexo, multifatorial e vai exigir uma visão, que aí é uma visão da saúde, que é uma visão biopsicossocial, que vai abranger todas as dimensões da constituição humana, que é corpo, mente, e espírito, para compreender e melhorar a prevenção do suicídio. E tem três pilares, então, que a gente precisa observar quando a gente fala de suicídio, e isso é importante, mais à frente eu vou tentar explicar melhor, aprofundar um pouquinho isso. Então, os fatores psicológicos e psiquiátricos são depressão e ansiedade. Aqui a gente está falando de depressão e ansiedade, mas do ponto de vista clínico. Então, são aqueles casos diagnosticados, que a pessoa tem um diagnóstico de depressão e de ansiedade. Não a sensação, né, que por si só já é um sofrimento, mas aqueles que levam ao suicídio são casos clínicos. Abuso de substâncias, transtornos bipolar, características aí de personalidade, como impulsividade, perfeccionismo, uma atitude pessimista, a baixa autoestima, são fatores de risco, né, para o suicídio. E tentativas anteriores. Às vezes a pessoa faz várias tentativas, até que em algum momento isso acaba acontecendo. Tem também o outro pilar, são os fatores psicossociais, e ele está muito relacionado na forma como nós estamos nos relacionando. Então, do quão seguro estão as nossas relações, né? As relações que a gente estabelece com os nossos vínculos afetivos. E isso se refere a abuso físico, sexual, violência familiar, conflitos no trabalho, na escola, falta de apoio ou uma comunicação deficiente, onde a pessoa não se sente compreendida, demandas excessivas no trabalho, abuso de autoridade no trabalho, isolamento social, o estigma, que é algo que a gente vai conversar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, racismo, é, discriminação de gênero, é, homofobia, todas essas, etarismo, capacitismo, tudo isso vai contribuir como um fator de risco para o suicídio, né? E aqui eu só queria destacar que a dor crônica persistente, a gente também tem um problema, a dor crônica é um problema global, de saúde pública, e ela é pouco tratada, ou não tratada, e a dor crônica persistente, incapacitante, leva a pessoa, então,
a ficar vulnerável para o suicídio. E tem os fatores biológicos, né, que são as alterações genéticas e neuroquímicas, o histórico familiar de suicídio e doenças crônicas incapacitantes. Então, seguindo aí, esses são esses os três fatores para quando a gente souber de uma notícia sobre suicídio, a gente tem o costume de, ah, tá, foi por isso. Não, é um conjunto de fatores para que aquela pessoa pudesse ter chegado à conclusão de que seria muito mais, a solução para os problemas e para o sofrimento dela seria sair da vida. E existem grupos mais vulneráveis na sociedade. A gente está falando da questão da desigualdade social, e a desigualdade social passa um pouco por essa falta de aceitação ou de reconhecimento da diversidade entre nós. Então, nós temos grupos vulneráveis que acabam não atendendo a um padrão normativo da sociedade, e por isso essas pessoas elas acabam sendo estigmatizadas, elas acabam sendo discriminadas e, portanto, mais vulneráveis ao suicídio. Então, são crianças, adolescentes, jovens, idosos, grupo LGBTQIA+, indígenas, as pessoas negras, os jovens negros. A gente tem uma um genocídio de jovens negros no Brasil já há muito tempo, e que tem sido denunciado pelo movimento negro. Pessoas com doenças psiquiátricas, todas essas pessoas, todos esses grupos de identificação social enfrentam maiores riscos sociais e de saúde, né? Então, é, daí a importância da gente reconhecer essas vulnerabilidades para ajudar a orientar políticas públicas mais eficazes e melhor direcionadas para as necessidades desse público, né? Então, essas ações específicas, elas são por demais necessárias. Então, a gente não pode colocar, assim como quando a gente ouve um caso de suicídio, a gente não pode atribuir a uma única causa. Aqui também a gente não pode esquecer que existem especificidades, grupos que são mais vulneráveis e que vai exigir uma atenção, então, específica para que essa estratégia funcione. Seguindo, então, eu quero pedir a vocês para fazer uma coisa comigo agora. Eu queria pedir que vocês pudessem, nesse momento, observar a forma como vocês estão sentadas, voltar a atenção para vocês, e aí fazer uma inspiração, tá? Pelo nariz, inspirar profundamente pelo nariz e depois expirar bem devagar pela boca. Eu quero aqui só ler para vocês um poema, né, que é da Anne Sexton. Ela foi uma poeta, uma poetisa, muito bem sucedida. Ela, inclusive, venceu o prêmio Pulitzer de poesia em 67, mas ela acabou, então, cometendo suicídio. Ela escreveu vários poemas. Esse poema ela não escreveu logo, assim, imediato, bem antes dela tirar a vida, mas a própria vida. Mas é um poema que traz para a gente, dá uma dimensão do nível de sofrimento que uma pessoa sente. Então, enquanto eu vou ler aqui, eu convido a vocês para a gente fazer uma respiração breve. Então, 3 respirações, por favor. E esse poema é um poema, chama Autorrelato, né? Eu não vou ler ele todo, só algumas partes, depois, quem quiser, eu posso disponibilizar. E ela escreveu para ela mesma: N, eu não quero viver. Agora ouça, a vida é linda, mas eu não consigo vivê-la.
Eu nem consigo explicá-lo. Eu sei o quão bobo isso parece, mas se você soubesse como é, estar vivo, sim, viva, mas não ser capaz de viver. E aí, esse é o problema. Eu sou como uma pedra que vive, trancada fora de tudo o que é real. N, você queria, ou eu acho que você queria, estar morrendo de alguma coisa, pois então poderia ser corajosa, mas não estar morrendo e ainda assim atrás de uma parede, observando todos se encaixarem onde eu não posso. Falar de um lugar que eu não posso alcançar. O que há de errado? Eu quero pertencer. Eu não sou uma parte. Eu não sou um membro. Eu estou congelada. Então, o que pode ser importante nesse relato é que, em algum momento das nossas vidas, a gente pode sentir esse vazio existencial e essa dor emocional. E o que que a gente procura nesses momentos? Alguém que seja capaz de nos compreender. Alguém que não considere que aquilo que eu estou sentindo é uma bobagem, que imediatamente vai passar. Alguém que está se sentindo separado, isolado. Então, esses sentimentos, eu trouxe essa carta para que a gente possa ter uma noção e aí ter muito respeito para a gente conseguir ouvir e se conectar com alguém que está sentindo uma dor tão grande. E aí esse é o primeiro passo para a gente se liberar do estigma. Vamos seguir? Então, o estigma, ele é talvez o maior desafio para que as pessoas possam buscar ajuda, ou para que as pessoas possam efetivamente viver com alguma, se a gente pode chamar, alguma tranquilidade a perda de algum ente querido. Porque, historicamente, o sofrimento psicológico sempre foi carregado de estigmas, né? Então, há um tempo atrás, as pessoas, hoje ainda, as pessoas, eu ainda ouço as pessoas dizerem: ah, não vou no psicólogo porque eu não sou maluco, né? Ou as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer a dor emocional, a dor psicológica, e acha que elas vão poder lidar com isso sozinhas, né? E aí, tão sozinhas que, inclusive, elas não vão procurar nenhum amigo, não vai procurar um grupo, não vai procurar um lugar onde ela possa se colocar em perspectiva para poder olhar e buscar outras soluções para resolver aquilo que está fazendo ela sofrer. Então, o estigma relacionado à saúde mental permanece um desafio, né, e uma barreira importante para a gente reduzir as taxas de suicídio. O Brasil, ele assumiu lá é, é, com os objetivos da ODS, é, que vai reduzir até 2030 o número de suicídios, né? Agora, para isso, a gente precisa reduzir, acabar com o estigma, né? Então, o estigma relacionado à saúde mental, ele é uma marca de uma construção cultural negativa que vai definindo padrões rígidos de normalidade, e vai marginalizando pessoas com sofrimento mental e emocional. Então, só para ter uma ideia, porque todo mundo acaba, em alguma forma, fazendo isso em algum momento relacionado à saúde mental ou outra. É muito comum na nossa sociedade, quando a gente ouve alguma notícia sobre estupro, as pessoas quererem saber, ai, como é que ela estava, de uma mulher, né, que foi estuprada, por exemplo, como é que ela estava vestida? E aí vai colocando algumas marcas para que acabam justificando a violência que a pessoa recebeu.
Então, assim, a gente precisa abandonar o estigma como forma de relacionamento no nosso cotidiano. Então, o estigma ele vai gerar crenças negativas, então ele gera crenças negativas, segregação, maus tratos e ameaças. Lembra dos grupos que eu falei, os grupos identitários? Então, a gente tem aí um acirramento do racismo, a gente tem um acirramento da homofobia, e essas pessoas, elas acabam, os indígenas, né, elas acabam sendo violentadas, maltratadas, ameaçadas, porque, de repente, algumas pessoas consideram que ela não faz parte de um padrão aí, de normalidade. E a forma de se manifestar, a forma do estigma se manifestar é em exclusão social, discriminação e autoestigma. Então, de tanto ser estigmatizado, a própria pessoa, então, já não é uma marca que é visto de fora, né, pelas outras pessoas que se relacionam, mas a própria pessoa já assume essa marca para si. E aí, esse também é um grande problema. Então, o estigma ele vai enfraquecendo as nossas relações coletivas e vai enfraquecendo as nossas redes de apoio. E aqui, essa é a minha ideia, tá? Como socióloga e também ancorada aí, me filiando nos estudos de sociologia sobre suicídio, é que ele não é individual, tá? Mas ele é social. Então, também aqui já é uma outra visão que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês pudessem dar atenção a ela, né? Na nossa sociedade atual, existe uma ideia caracterizada pela individualização do sofrimento. Então, se eu estou sofrendo, né, eu que sou responsável por cuidar e por melhorar a minha saúde, né? Então, assim, toda a responsabilidade de cuidado, por exemplo, da saúde mental, recai sobre o indivíduo. E, e esse é um erro de visão. Por quê? Porque nós somos seres sociais. O ser humano é o único animal, tá? Que vai necessitar de um outro para cuidar dele durante muito tempo, para cuidar dele durante muito tempo, porque sem esse cuidado ele não viveria. Os outros animais, eles nascem, pode até precisar de algum cuidado durante um tempo, mas depois eles seguem. O ser humano não, ele vai precisar de cuidado durante muito tempo. Então, nós somos seres sociais, seres interdependentes. Ninguém aqui, hoje, se tomou café da manhã, se, sei lá, se ligou a luz e nós estamos usando aqui a internet, a gente precisou do trabalho de muitas pessoas e a gente precisou de um estabelecimento para poder vender o pão, o café para a gente fazer, a gente precisou de um atendente para poder fazer isso, a gente precisou do agricultor que plantou o café. Então, viver sozinho e achar que eu vou conseguir o sucesso na minha vida sozinho, isso é um equívoco, né? Um equívoco. E aqui eu quero dizer para vocês que tem um estudo de 2018, muito interessante, que os autores eles pesquisaram, buscaram mapear o impacto do suicídio. Então, quando uma pessoa suicida, quantas pessoas são impactadas por aquela morte? E aí eles chegaram num número de 135 pessoas. Então, para cada pessoa que morre, por suicídio, 135 pessoas são impactadas por aquela morte. Então, nós somos interdependentes. A minha vida vai afetar se eu cometo algum ato por suicídio, pelo menos 135 pessoas. E como é que isso acontece? Isso vai acontecer primeiro porque quando a gente ouve, né, um caso de suicídio, isso
vai me impactar emocionalmente, né? Isso, e a outra coisa é, isso vai fazer com que as pessoas acabem enfatizando e se relacionando com esse fato. Então, eu morei em São Paulo durante muito tempo, e é muito, infelizmente, é muito comum as pessoas se suicidarem no metrô, e eu vi isso 2 vezes. É muito impactante. Mas ali as pessoas fomentam, se relacionam com aquele ato que elas viram, elas se relacionam com uma normalização. Então, do tipo, ai, logo agora, essa pessoa não tinha o que fazer. Então, de uma insensibilidade em relação à dor que a gente pôde, pelo menos, ter uma imagem dela naquele relato, que não vai ajudar, sabe? Então, tem dois autores que eu gostaria muito de trazer aqui o pensamento. Um que é o Kant, né? O Kant ele tem uma ideia que é semelhante, um pensamento que é semelhante à filosofia Ubuntu, de que eu sou porque nós somos. Então, não existe uma separação entre nós e nenhuma separação entre nós e as coisas, tudo está interconectado. E o Kant vai dizer que nós somos a humanidade precisa de nós. E precisa de nós porque nós a somos. Então, ele acredita que permanecer vivo é um dever humano primordial. Então, a primeira coisa que nós, enquanto humanos, temos que fazer é permanecer vivos. E para isso, a gente vai precisar cuidar uns dos outros, a gente precisa cuidar da vida e garantir a vida. E esse cuidado vai passar pelas nossas relações. Thich Nhat Hanh, que é o monge vietnamita, né? Ele criou a ordem do Intercer, e ele também tem esse pensamento de que nós devemos cultivar uma compreensão do Intercer, uma compreensão de que estamos todos interconectados. Ele diz que ninguém está sozinho, então a gente precisa aprender a intercer com todo o resto, né? E eu tenho em casa, inclusive no meu quarto, uma frase dele para eu me lembrar disso, que é a seguinte: respire, sorria e vá devagar. Estamos aqui para despertar da nossa ideia de separação. Então, nós precisamos entender que nós somos seres sociais e que as nossas vidas são afetadas pela forma ou pela forma como a gente vive, pelas ações que a gente escolhe tomar a cada dia, e entender que o suicídio é uma questão social e não individual. Então, seguindo um pouquinho. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a prevenção e apoio à saúde mental. Eu não sei vocês, né? Mas geralmente as pessoas acabam dando mais enfoque para a saúde física do que para a saúde mental. E as pessoas também estão muito envolvidas, né? Porque a sociedade vai trazendo essa imagem, optando muito mais para o indivíduo, né, do que pelo coletivo. E aqui, por isso que eu comecei dizendo que eu fiquei satisfeita com esse convite, porque o Rotary, ele é um espaço, se constitui um espaço de refúgio, né? Aqui a gente tem uma imagem dos profissionais de saúde que eles vão de porta em porta, buscando crianças que precisam ser vacinadas, né? Essa imagem é do Rotary. Então, o lema do Rotary Unidos para fazer o bem,
ela reflete exatamente os valores éticos para a prevenção do suicídio, na medida em que lembra que ninguém precisa estar caminhando sozinho, né? E as pessoas que estão associadas se colocam a serviço de cuidar. Então, porque cuidar, gente, é um ato humano essencial. Então, as pessoas associadas, elas se colocam a serviço de cuidar das pessoas vulnerabilizadas, criando laços de pertencimento, fortalecendo esses atos de laços de pertencimento. Então, cada gesto de acolhimento, cada palavra dita com cuidado, com compaixão, cada abertura para uma escuta compassiva vai fortalecendo as nossas relações de cooperação em lugar de uma relação de competição. Gente, tem lugar para todo mundo. O céu e a terra são enormes, então a gente não precisa competir, mas a gente precisa cooperar, mesmo porque foi a solidariedade que nos ajudou, enquanto Homo sapiens, chegar até aqui. Então, a solidariedade foi responsável para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. A competição, ela, principalmente quando se trata de valorização da vida, ela vai sustentar o estigma. Então, não é o caminho, né? E o Rotary favorece o encontro humano, né? No qual a vida é reconhecida em sua dignidade e valor maior. Então, a vida, ela aqui, ela ganha uma dimensão, de valorização. Então, por isso, eu realmente acho que o Rotary, ele se constitui ao ser uma instituição que agrega pessoas, ele é um espaço de refúgio, porque aqui as pessoas não só lidam umas com as outras como companheiras, nós somos partes de uma família, então a gente vai fortalecendo esse laço de pertencimento, mas ele não fica aqui. Isso vai para fora num processo de ajuda a outras pessoas para que elas possam também ter essa experiência de reconhecer de que a sua vida tem dignidade e valor. Podemos continuar? Eu queria pedir para vocês respirarem por causa dessa imagem. Então, respira, porque é uma imagem, né, meio assim, meio assustadora, mas é importante falar do suicídio, sobre suicídio, oferecer informações, é muito importante, mas tem forma, não é de qualquer jeito. E por isso também eu fiquei satisfeita com o convite para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a informação, ela é fundamental. Então, existe um estudo clássico, tá, da sociologia, sobre suicídio, que data de 1994 e ele foi feito pelo sociólogo americano David Phillips. Ele estudou e descobriu que no mês seguinte à morte da Marilyn Monroe, por overdose, houve um aumento de 12% de suicídio, das taxas de suicídio nos Estados Unidos. Então, ele acabou nomeando esse fenômeno como efeito Werther. Ele colocou esse nome porque ele fez uma homenagem ao romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, lançado em 1974 por Goethe. Então, esse é um clássico da literatura universal que vale a pena, Com certeza. esse é um clássico da literatura universal que vale a pena ser lido. E esse jovem, ele se apaixona, tá? E como ele não é correspondido, ele vai ficando triste e ele acaba, então, se suicidando. E aí, como nesse livro existe um detalhamento da forma, dos sentimentos, quando as pessoas leram o livro, o que se observou foi que houve um aumento das taxas de suicídio, por terem lido essa obra. Então, o efeito Werther, ele faz referência a um aumento de suicídio, tá?
quando o suicídio de uma pessoa famosa é amplamente divulgado e detalhadamente informado. O efeito disso, então, assim, o efeito Vetter, ele também pode ser conhecido como um suicídio por contágio. Então, após uma ampla divulgação do suicídio, tá? Ele tem efeitos negativos em relação àquele sofrimento que a pessoa está sentindo e ela acaba, então, imitando, aquela pessoa famosa que se suicidou. O contrário disso é, eu não coloquei aqui, mas é o efeito Papageno. O efeito Papageno é a forma correta de se falar sobre suicídio. Então, o efeito Papageno foi a forma como os pais e os amigos do Mike fizeram lá no velório dele. Colocaram mensagens, dizendo para as pessoas que elas poderiam pedir ajuda, né? E isso chegou a muitas pessoas que precisavam de ajuda e elas conseguiram, então, aceitar, buscar apoio e conseguir seguir com a vida. Então, o efeito Papageno acontece quando as informações elas têm um efeito positivo e ajuda a pessoa a desinvestir da ideia de tirar a própria vida. Seguindo. Então, só concluindo um pouquinho, as histórias que são focadas na causa, foca no detalhe do método, romantiza ou normaliza, como é lá no caso do metrô, como eu falei para vocês, essas não são formas recomendáveis de abordar e de falar sobre suicídio. E aí a gente precisa reconhecer os sinais de alerta, tá? É, e aqui também não é assim, eu coloquei três sinais de alerta, mas não, eles não podem ser vistos isolados. Eles têm que ser vistos, eles devem ser vistos no conjunto. Então a gente vai observar mudanças de humor, tá? Mudanças repentinas de humor podem indicar sofrimento emocional, sofrimento psicológico, tá? E aí isso precisa, porque a gente tem hoje recurso a pessoa precisa de um apoio o mais rápido possível, né? Isolamento social, ou seja, a pessoa vai se afastando de pessoas próximas, né? Ela não quer mais conviver, ela quer ficar o tempo todo sozinha. A Elaine está colocando aqui que quem tem algum distúrbio mental, aí eu não consegui ler tudo, mas depois eu volto então nessa questão. É, Então, esse é um outro fator, o isolamento social, falar sobre morte ou ter sentimentos de desesperança. Então, a pessoa está falando muito sobre a possibilidade de morrer, ela não vê saída para os seus problemas, ela está pessimista, ela não consegue mais acreditar que vai mudar, né? Então, essas conversas vão indicar que a pessoa ela está precisando de apoio. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês para essa figura que eu trouxe aqui, porque tá lá como errado, né? O sinal de alerta tá só quando a pessoa tá triste ou tá meio fechada. Mas o que é importante a gente compreender é que no caso de suicídio, por exemplo, como foi o caso do Mike, ele não apresentava nenhum sinal que os pais e os colegas pudessem perceber de que ele estava em sofrimento psicológico e sofrimento emocional. Então, o fato de uma pessoa estar alegre, né, sorrindo, isso por si só não quer dizer que essa pessoa não esteja sofrendo. A nossa sociedade, ela tem um desejo, a gente pode ver muito aí no Instagram, das pessoas sempre felizes, uma necessidade de sempre postar essa felicidade o tempo todo. Na realidade, no interior da pessoa, o clima interior da pessoa está muito diferente daquilo que ela tem expressado
para as outras pessoas, inclusive para poder mascarar um pouco essa dor. Então, aqui eu quero só enfatizar a importância da gente estabelecer relações onde o diálogo, gente, a gente precisa resgatar o diálogo. A gente está vivendo muito no campo das opiniões, no campo de ter razão, e a gente esquece que o diálogo é uma forma profícua para que a gente possa reforçar laços de pertencimento e de acolhimento a uma pessoa. Então, a gente precisa ter empatia nas nossas conversas, né? E aí, empatia, eu estou vendo que uma pessoa está sofrendo, e eu vou abrir mão do julgamento, porque o julgamento acaba sendo um reforço do estigma, né? E isso tem impedido, inclusive, a família de pessoas enlutadas a buscar ajuda, porque elas acabam ficando com vergonha, com vergonha e com medo, porque as pessoas vão culpar. Ou a própria pessoa, ou alguém da família que podia ter visto e não prestou atenção naquele sinal de alerta que eu falei, mas na verdade, nem sempre é possível identificar os sinais de alerta. Então, conversar com empatia, sem julgamento, cria um espaço para que a pessoa possa se abrir e falar do que ela está sentindo, né? Escuta ativa. Aqui, a escuta, ela permite compreender as dores da pessoa, a necessidade dela. Então, geralmente a gente está hoje, as nossas conversas, né? Elas são conversas sempre que a gente não direciona o nosso olhar e a nossa atenção completa para a pessoa. Ou a gente está lá no celular, ou vai fazer uma conversa fazendo uma coisa e outra, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba não olhando e perdendo muitos sinais, ou muitos sinais importantes que a pessoa está tentando indicar, né? Então, a escuta ativa permite a gente compreender efetivamente. Ouvir não é tudo, tá? Não é tudo, mas é o começo. É um começo muito importante para o acolhimento. Porque, assim, ouvir com compaixão. Ao ouvir com compaixão, a gente começa a assumir o compromisso com a pessoa, né? Caso ela esteja aberta para receber, para conversar e receber apoio, para ajudá-la a procurar ajuda, tá? Esse é o começo. E por isso a gente está fazendo esse encontro aqui, conversando sobre isso, porque ao ter as informações, eu consigo, então, encaminhar, ajudar essa pessoa a procurar ajuda profissional quando for necessário, né? Eu consigo abordar. Próximo. Aqui é uma lista grande, porque isso está relacionado aos dois efeitos que eu falei, ao efeito Vetter, especificamente, porque a Organização Mundial da Saúde estabeleceu alguns critérios importantes, algumas recomendações que a mídia deve tomar quando vai divulgar, anunciar algum suicídio, né? Eu não vou falar todas as coisas aqui, mas, por exemplo, não descrever o método utilizado, não usar uma linguagem que socialize ou que sensacionalize, que romantize, que normatize o suicídio, porque isso vai ser um problema. E é claro, né, não usar manchetes sensacionalistas, entre outras. Pode seguir, por favor, né? Então, às vezes a pessoa coloca vídeo, né, nas mídias, isso realmente não faz sentido. Então, essas são as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos aqui nesse processo da educação, né, de educar as pessoas, sobre suicídio, oferecer informações para a prevenção. Eu acho que está acabando. Como ajudar diretamente? Então, como já foi abordado anteriormente,
O suicídio não é um ato individual, ele é social e também não é informar e prevenir não é uma responsabilidade só do Estado, mas é uma responsabilidade minha, sua, nossa, porque essa pessoa que está sofrendo, ela pode estar do nosso lado e a gente precisa então ter a capacidade de poder oferecer um apoio, né? Então, saber como agir e apoiar faz toda a diferença. A primeira coisa, que aí esse é o foco, que eu realmente, de novo, vou enfatizar, é dizer não ao estigma, gente. Demonstre sua preocupação genuína. Se você não precisa saber o que dizer, mas se você não julgar, se você ouvir, então isso já é o começo de uma possibilidade, então, dessa pessoa voltar a acreditar na vida. Evite dar conselhos ou soluções. Eu sou terapeuta e eu sei que às vezes a gente pode até ter conselhos, sabe? Não é aquela coisa assim, de que se conselho fosse bom, a gente não dava vendia, não é isso. Mas é que, imagine se a gente fosse naquele autorrelato. A pessoa está expressando para você aquela dor, né? Aquele vazio, por exemplo. E a gente chega com um conselho como se a gente tivesse uma resposta fácil. Essa pessoa, ela entrou numa situação em que ela vê que a vida trouxe para ela uma solução, uma situação sem saída. E a saída que ela pode escolher, que ela está considerando escolher, é sair da vida. Então, gente, é muito sério. Não dá. Isso, às vezes a pessoa só precisa de um abraço e julgamento nunca, né? Assim, a gente precisa saber acolher, né? Então, não minimize a dor com frases, isso vai passar, isso é bobagem, é assim mesmo, né? Ou imediatamente, nossa, eu já senti assim. Não, vamos ter capacidade de ouvir. Às vezes, não precisa falar nada. Às vezes, é só ouvir mesmo. Não, porque não tem uma fala certa. E para alguém que já está decidido a não viver, é muito difícil você conseguir, pela fala, fazer essa pessoa desinvestir. Ela está precisando voltar para aquele lugar do pertencimento. Ela está precisando ser acolhida, né? Ofereça ajuda para essa pessoa poder encontrar um profissional, ofereça para ir com ela numa consulta, incentive que ela faça, que ela participe é, de atividades onde ela possa desenvolver habilidades de autorregulação emocional. As pessoas não estão conseguindo, não estão sabendo lidar com o sofrimento, e por isso elas precisam urgentemente aprender a autorregular, as emoções. Não estou dizendo que isso funciona, que isso vai resolver todos os problemas, mas isso vai ajudar 50%. Não prometa guardar segredo quando uma pessoa diz que ela está pensando em desistir da vida, porque o mais importante é a segurança da pessoa. Agora, aqui eu queria só enfatizar que a gente está falando aqui da prevenção do suicídio, mas quando a gente já tem um sofrimento emocional e um sofrimento psicológico já instalado. O que a gente precisa é aprender a cuidar da saúde mental da mesma forma como a gente cuida da saúde física. Então, sempre que possível, sugira ou vá você mesmo buscar um apoio psicológico, um psiquiatra ou um serviço de saúde mental ou outras formas de poder cuidar da saúde mental que não só essas que eu estabeleci aqui. Seguindo? Então, você, cada indivíduo pode contribuir. Então, o apoio de amigos, de familiares é importante, é fundamental para a saúde mental e prevenir crises. Fomentar o diálogo aberto, criando espaços seguros para que a pessoa possa falar, para que ela possa se abrir sem se sentir julgada e divulgar informações confiáveis.
Ainda bem que a gente tem vários recursos de apoio disponíveis, a gente já avançou bastante, né? Então, existem vários lugares onde a pessoa pode buscar apoio psicológico, né? Então, a gente tem o CVV, a gente tem o CVV, o atendimento lá é 24 horas por dia, então é só a pessoa, se tiver necessidade de conversar com alguém, ela disca o 188. E aí ela tem como é, ter algum apoio. Tem o CAPS, que é o atendimento especializado em saúde mental, tem o CAPSI, que é para as crianças e adolescentes, né? E redes comunitárias de apoio, né? Assim, por exemplo, a fomentação de para que as pessoas possam participar de grupos, para que elas possam estar coletivamente envolvidas em ações, é algo muito importante para a saúde mental. É, eu trabalho com pessoas em sofrimento, né? E eu me filio ao mindfulness e compaixão, porque são ferramentas, abordagens que já têm mais de 30 anos de pesquisa. E para o problema, para o tamanho para a complexidade do suicídio e do comportamento de autolesão, mindfulness e compaixão é bastante adaptado, porque todo mundo pode aprender, criança, jovem, adolescente pode aprender, ele trabalha com os próprios recursos e ele parte de que nós somos todos interconectados, promove o acolhimento, a empatia, ensina a escuta profunda, ensina habilidades de autorregulação emocional, né? E valoriza o indivíduo não como um indivíduo em si, mas o indivíduo como parte de um todo. Então, o indivíduo, ele é um indivíduo social, né? Então, e essa consideração vai combater o isolamento. Eu aqui, então existem algumas mobilizações, né, de Setembro Amarelo no Brasil. No Brasil, esse ano, a campanha de Setembro Amarelo virou lei. Então, agora, todos os estados, eles terão que desenvolver campanha de Setembro Amarelo, porque isso está previsto na lei e virou, então, uma ação de saúde pública nacional. Então, organizar palestras, rodas de conversa como essa, e aí não é só as instituições, sabe? Mas na sua casa, na sua comunidade, no lugar onde você está. Às vezes, chamar as pessoas para poder conversar sobre temas relacionados à saúde mental é importante. Então, estamos todos envolvidos nessa campanha, somos todos implicados nessa campanha, né? E aí, desenvolver palestras em escolas públicas, desenvolver ações educativas, isso vai ajudar bastante para que a gente possa reduzir aí o número de suicídios e de autolesão. Então, também tem campanhas digitais, podemos passar. A sociedade civil é convidada a participar e a colaborar. Então, a gente tem órgãos públicos, ONGs, empresas, grupos comunitários, todo mundo trabalhando para que a gente possa ter aí uma prevenção mais eficaz, né? Os Rotary Clubs em todo o mundo, né? E fortalecimento da rede de apoio para que a gente possa, então, ajudar as pessoas a pertencer. Já estamos terminando, podemos. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela é um convite à compaixão, à escuta e à valorização da vida. A vida tem o seu valor, né? A gente viu que a minha vida, aquilo que eu decido fazer com a minha vida, vai impactar muitas pessoas. Então, o Setembro Amarelo destaca a importância da vida e reconhece a vida como um valor único. Então, dizer não ao estigma, gente, salva vidas de verdade.
Prevenção coletiva, a gente tem uma responsabilidade pessoal, mas nós temos a prevenção também é coletiva nos espaços onde nós estamos, a forma como a gente se relaciona uns com os outros, faz toda a diferença para que uma pessoa possa desejar continuar participando, desejar continuar vivendo. Então, a prevenção do suicídio é uma responsabilidade de toda a sociedade, tá? Envolvendo apoio e empatia. E isso vai prevenir também a automutilação. Abrir espaço, isso vai abrindo espaço para a conscientização e para o diálogo, né? Promover a conscientização, né? E o diálogo aberto também ajuda a salvar vidas. E criar um ambiente mais acolhedor que vai ajudar as pessoas a optar por continuar vivendo, não desistir da vida. Então, muito obrigada. Eu deixei aí as referências do que eu utilizei para poder fazer esse encontro. Eu quero agradecer por vocês ouvirem, tá? E aí eu só queria terminar, então, com dois minutinhos. Eu vou pedir para vocês, quem quiser pode ficar de olhos fechados ou abertos, mas para a gente voltar de novo naquela prática de respirar um pouquinho, inspirar e soltar o ar lentamente, cuidando um pouquinho de você, lembrando que a sua vida tem valor. E você pode lembrar das pessoas que estão aqui nessa sala, tá? E você pode dizer mentalmente, silenciosamente: essa pessoa, assim como eu, é um ser humano. Essa pessoa, assim como eu, só quer viver, ser amado, respeitado e ter a sua vida respeitada, valorizada. Essa pessoa, assim como eu, acredita na vida. Que nós sejamos felizes e livres e que tenhamos paz. Muito obrigada.